Paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, mais um dia na presença do nosso Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, que bom tem sido o nosso Deus para nós. Amém? Louvado seja Deus. E sabe, hoje nós vamos entrar no capítulo 10 de Hebreus. Esse capítulo é magnífico, é formidável. Eu amo demais a palavra de Deus, vocês já perceberam, mas agora, irmãos, capítulo 10... capítulo 11, meu Deus, é forte demais para nós. Vamos aprender muitas coisas importantes. O versículo 1 diz-nos o seguinte, capítulo 10 de Hebreus, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Ai, que coisa linda, não é? A lei é boa, claro, a lei é boa, mas é tão limitada. Ela traz apenas a sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. É lindo pensar nisso, não é, irmãos? Como a palavra de Deus é preciosa. Ela diz-nos que a lei, embora sendo boa, você cumprir a lei, você cumprir aqueles cerimoniais e etc, não vai resolver nunca, diz a palavra. Essa expressão é forte demais, né? Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Diz o versículo 2, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Se a lei, se os sacrifícios cerimoniais pudessem resolver o problema, então não precisaria todo ano fazer a mesma coisa, diz a palavra de Deus. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. A culpa do pecado. Este é o tema que nós queremos conversar um pouquinho. Não é a culpa do pecado. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. É impossível. Então, amados, vejam só que coisa interessante. Ter consciência de pecado, ter consciência de culpa, tem dois aspectos aqui. Um dos aspectos é o negativo. Quando você tem a consciência de culpa, de que você errou, de que você pecou, você se sente para baixo, você se sente negativo, você não consegue se apresentar. Como é que eu vou me apresentar diante do meu Pai se eu errei contra Ele, se eu tenho culpa contra Ele? Como é que eu vou pedir algo a Deus? Como é que eu vou falar, meu Deus, me ajude nesta área, se eu não sou fiel a Ele, não é verdade? Você sabe do que eu estou falando? Por exemplo, você que já é um irmão, você que já tem a consciência de dar o dízimo, de ofertar, e você não faz isso. Você não faz isso, você não dizima, então o que acontece? Quando você tem uma necessidade financeira, que normalmente tem, porque aqueles que não são dizimistas, são irmãos, são crentes, mas não cumprem a palavra de Deus, certamente eles têm problema, porque o diabo pega eles, né? Eles certamente têm problemas financeiros, têm lutas. Não é que a gente não tenha, a gente tem, mas a gente sempre tem um escape, tem uma saída, porque não tem consciência de pecado. O que a gente faz quando vem uma situação difícil? A gente ora, a gente busca Deus, a gente fala com Deus e Deus dá a resposta. Mas aqueles que têm consciência do seu pecado, aquele que não cumpre a palavra de Deus, então o que acontece com eles, amados? Eles se sentem assim para baixo, eles não têm coragem de orar. Eles não têm coragem de pedir. Como que eu vou pedir a Deus se eu não tenho cumprido, se eu não tenho feito? Então é horrível a consciência de pecado. É algo muito difícil. Você não prospera, você não avança,
você não conquista por causa dessa consciência de pecado. Esse é o lado negativo. Mas tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? O lado positivo é porque quando alguém tem consciência do erro, do pecado, ele busca o acerto, ele tem a possibilidade de se acertar, de consertar a sua vida. Aleluia! Mas e aquele que não tem consciência de nada? É horrível. Aí sim, esse é o pior. Esse é o pior, porque ele está errando, mas não tem consciência do pecado. Para ele está tudo bem. Ele faz as coisas e para ele é o perfeito, ele é o certo e pronto. É os outros, né? Aquele sentimento de culpa, ou melhor, não é de culpa, aquele sentimento de coitadinho, daquela pessoa que vive sempre pressionado pelos outros. Os outros são culpados. Você nunca assume responsabilidade. Você nunca diz, olha, isso está acontecendo comigo porque eu errei, porque eu fiz coisas erradas. Você nunca admite. E quando não se admite, é a pior coisa. Então, o lado positivo do sentimento de culpa é você poder consertar a sua vida. Olha, irmãos, às vezes nós sofremos, nós passamos uma situação adversa e é como se Deus permitisse para que a gente caia em si. Você lembra da história do filho pródigo, não é? Você lembra? Ele cheio de dinheiro, numa boa, fez a coisa errada, mas para ele estava errado? Não, ele era de boa, né? Com os amigos, curtindo, dinheiro à vontade, festas e tá tudo muito bem. Tá tudo muito bem, até que o dinheiro acaba, os amigos vão embora e a fome bate. E então ele começa a trabalhar, ele não sabia o que era isso, trabalhar, e ali naquele trabalho ele desejava comer a comida dos porcos que ele servia, e nem isso lhe era dado. Aí ele caiu em si, ele teve consciência, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Eu voltarei, eu falarei para o meu pai. Ai, que coisa linda, eu acho lindo quando há, irmãos, esse conserto, quando há essa consciência de culpa, essa consciência de que nós erramos. Eu vou contar uma historiazinha de um governador nos Estados Unidos. Essa é uma história, não sei se é realidade ou não, mas conta que um dia o governador foi numa das suas cidades, o governador de estado. Ele foi e ele queria dar anistia, ele queria libertar um preso. Ele estava no coração de libertar um preso. Então ele foi até lá para conversar com os presos. E ele chegou em um e perguntou, meu filho, por que você está aqui? O que aconteceu? Governador, o senhor não sabe, eu sou uma pessoa inocente, eu estava com os amigos e eles estavam usando drogas, e de repente a polícia veio e eu não tinha nada com aquilo, não era eu, mas eles me pegaram e eu estou aqui. Coitadinho de você, meu filho. E outro, o que aconteceu com você, meu filho? Governador, eu sou uma pessoa inocente, é que eu vi alguém fazendo isso e eu fui, mas não tenho culpa de nada. E assim, um após outro, dizendo que não tinha culpa, até que chegou em um e quando o governador perguntou para ele, e você, meu filho, o que você fez? Ele falou, governador, eu cometi um grave delito, eu errei muito. Eu, no momento de ira, de pesar, de preocupação, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, governador, eu mereço estar aqui, eu mereço pagar o preço dos meus erros, porque eu sou uma pessoa, eu fiz o mal, eu tenho consciência da minha culpa. Então, o governador chamou o carcereiro e disse, por favor, tire este homem daqui, porque ele vai atrapalhar, ele vai incomodar os outros, porque é o único culpado daqui. Tira ele daqui, deixa os outros inocentes todos presos. Você entendeu, né? Você compreendeu como é sério a coisa da culpa. Então, consciência de culpa, consciência de pecado, quão importante é. Amém? Traz benefícios para nós. Vamos orar? Coloque tua mão no coração, se você puder agora, feche os teus olhos. Querido Deus e Pai,
Graças te damos porque, vindo o Senhor Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E a tua palavra nos garante que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Eu te agradeço por isso, meu Pai. Eu te agradeço porque o Senhor Jesus nos livra desse sentimento horrível de culpa, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Muito obrigado. Eu oro neste momento, meu Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Eu oro pela vida dessas crianças que estão internadas. Eu oro por esses noticiários que nós temos ouvido, meu Deus, de uma nova onda de Covid. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo pela pequena Heloísa. Ó Deus, a Luísa é tua e eu oro por ela, que o teu propósito se cumpra na vida dela, na vida dos seus pais, em nome do Senhor Jesus. Tu que dos mortos nos chama para a vida, chama também a Heloísa, meu Deus, chama a Luísa para a vida, em nome de Jesus. Eu te peço, eu oro e já te agradeço. Amém e amém. Que bênção estarmos juntos. Que Deus abençoe muito sua vida. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, em nome do Senhor Jesus.